É necessário mergulharmos nas profundezas da Palavra de Deus, em busca da resposta que somente o Senhor pode trazer às nossas vidas, o direcionamento que não somente vai gerar transformação, mas também que vai nos conceder graça para encarar os desafios, as angústias, a incerteza da nossa caminhada aqui na Terra. É necessário, queridos, mergulhar nas profundezas da Palavra do Senhor para receber aquilo que é o tema do nosso devocional do refrigério hoje, a resposta divina. Com certeza, quando você dedica um tempo do seu dia para desenvolver um tempo devocional com Deus e colocar nesse tempo, na palavra que vem do Senhor, uma base para encarar os seus desafios, você está buscando uma resposta do Senhor. Todos nós estamos aqui, queridos, desejosos no dia de hoje, ouvir uma resposta de Deus. Amém? Mas antes de o Senhor trazer respostas através dessa palavra, direções específicas para a vida de cada um que está aqui presente e ouvindo esse devocional, o Espírito Santo ele quer nos fazer algumas perguntas. Essas perguntas elas devem nos levar não somente a um ambiente de reflexão, mas você deve analisar aí dentro do teu coração, de acordo com cada resposta que você vai dar ao Senhor. E a primeira pergunta que Ele quer te fazer é: em quais áreas da sua vida você tem buscado um direcionamento de Deus e você ainda não compreendeu aquilo que você vai realizar? E se você já compreendeu a resposta de Deus, o direcionamento de Deus, por que você demora tanto a colocar isso em prática na tua jornada? Em meio aos desafios que você tem enfrentado, você verdadeiramente tem se humilhado diante do Senhor, buscado na face de Deus a resposta e fazendo isso com sinceridade e entendendo que não é somente procurar uma resposta divina, está disponível, após ouvir essa resposta, a colocá-la em prática. Então, com esses questionamentos, deixa o Espírito Santo falar com o teu coração enquanto a palavra vai sendo ministrada, porque todos nós aqui, queridos, sairemos hoje com resposta do Senhor. Mas saiba de uma coisa: a graça de Deus ela está envolvida nessa palavra que vai ser liberada. E nós vamos precisar interagir com essa graça, colocando aquilo que Deus vai conversar conosco no lugar da prática. Amém? Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a tua vida. Eu sou a missionária Cláudia Rodrigues e nós estamos juntos aqui em mais um devocional do refrigério. O tema, como o Senhor falou de hoje, é a resposta divina. E nós vamos abrir juntos a palavra de Deus lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, e vamos ler juntos o versículo 14. Segundo Crônicas 7, versículo 14. E enquanto você abre a tua Bíblia aí na tua casa, onde você está agora, deixa o seu like nesse conteúdo, nesse devocional, se ele tem te edificado, e não esqueça de compartilhar essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder hoje. Para que isso, missionária? Para que o Senhor pegue essa oportunidade e alcance o coração de pessoas que estão nesse momento perdidas, esperando uma resposta de Deus. E com certeza a resposta já está diante dessa pessoa, mas por falta de clareza, de sabedoria na palavra, ela não tem atentado para isso. Então compartilhe esse devocional. Amém? E vamos à nossa leitura, segundo Crônicas 7, versículo 14, a palavra de Deus diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Queridos, esse versículo é um dos versículos mais poderosos que nós encontramos no Antigo Testamento, na palavra de Deus. Temos a clareza de que Cristo, ele veio ali na cruz do Calvário, fez uma obra perfeita, ele perdoou os nossos pecados, ele sarou todas as enfermidades, todas as maldições. Mas esse versículo em especial, ele é poderoso porque ele nos mostra aqui algo que muitas vezes, como filhos de Deus, nós temos a tendência a esquecer.
que é a interação que todo filho de Deus precisa ter, não somente com a palavra, mas com a pessoa do Espírito Santo no ambiente da comunhão com Deus. E essa interação, queridos, não é só ler a Bíblia, buscar ouvir a voz de Deus, ter um tempo de oração, tudo isso faz parte da nossa jornada cristã. Mas a interação, ela vai falar mais na tua vida sobre aquilo que você tem colocado em prática, aquilo que você tem deixado se transformar a sua vivência, do que aquilo que você tem guardado dentro de você apenas como conhecimento teórico. O cristianismo não é um lugar de conhecimento teórico, embora a fé venha pelo ouvir e ouvir a palavra. Nós precisamos conhecer, precisamos estudar, precisamos amar a palavra de Deus. Mas Deus, ele não quer, queridos, que a gente fique nesse ambiente apenas da teoria. E no devocional de hoje nós vamos entender o porquê que muitas respostas do Senhor já foram liberadas, mas nós não estamos conseguindo ver, sabe? Ver a dimensão do amor, da graça, da provisão de Deus, porque nós estamos limitados apenas à parte da teoria. Quando chega a hora de colocar isso em prática, de interagir com o Senhor, a gente foge. Parece, queridos, que o direcionamento de Deus se torna algo muitas vezes estranho. Nós queremos dar mais um tempo, esperar mais um pouco, para ver realmente se aquilo é a voz de Deus falando conosco. Mas deixa o Senhor te falar algo nesse dia e começar falando isso, antes de alguns tópicos que Ele quer tratar com o nosso coração. O direcionamento de Deus, queridos, Ele vai sim confrontar a nossa inércia, Ele vai confrontar a nossa forma humana e limitada de enxergar as coisas. Ele vai confrontar sim posicionamentos que nós temos muitas vezes na nossa jornada, que estão somente ligados e voltados para as coisas da carne, para as coisas terrenas, para aquilo que não constrói, para aquilo que não edifica na nossa jornada espiritual. É por isso que quando esse versículo, Deus está falando aqui, se o meu povo que chama pelo meu nome, ou seja, são pessoas que clamam pelo nome do Senhor, mas ao mesmo tempo, elas não estão tendo um coração de se humilhar na presença de Deus. E se humilhar, querido, se fala aqui de você ter um coração totalmente rendido à direção que Deus vai trazer. Amém? Humilhação para o mundo tem outro significado. Mas quando nós olhamos para a perspectiva dos céus, é outra coisa. É você ter um coração disponível. Ser um ouvinte de Deus que vai se transformar em alguém que pratica. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas, queridos, Deus, Ele quer falar conosco alguns pontos importantes para ouvir a resposta dEle. Para entender que Deus não está em silêncio na tua vida. Você tem dito, Deus parece que está em silêncio, as coisas não estão acontecendo, eu já tenho clamado, eu já tenho buscado ao Senhor, mas Ele não fala, Ele não responde. Eu quero te dizer que essa é uma seta, esse é um engano do inimigo, porque Deus, Ele nunca está em silêncio. Às vezes parece que o Senhor está em silêncio, mas isso acontece geralmente quando a voz da nossa alma, das inquietações, dos problemas, da opinião das outras pessoas, daquilo que nós queremos fazer na força do nosso braço, quando essas vozes estão mais altas, porque estamos dando lugar de prioridade a elas, aí parece que Deus está em silêncio. Mas o Senhor nunca está em silêncio, queridos. Cada vez que temos a oportunidade de abrir a palavra de Deus, nós estamos ouvindo um Deus que não muda, um Deus que é eterno, um Deus que tem resposta, um Deus que é o El Shaddai, aquele que é mais do que suficiente. O problema é que muitas vezes você tem buscado resposta nas pessoas, você tem buscado resposta na mudança do teu casamento, na mudança do teu filho, você tem colocado a sua alegria, a sua expectativa, você tem colocado isso diante de Deus. Pai, quando isso acontecer, aí sim, eu sei que o Senhor se moveu na sua vida, mas Deus, Ele te trouxe aqui para dizer que tudo isso realmente Ele tem reservado para a tua vida, Ele tem o melhor para a tua vida, para a tua casa. Mas você não pode também ancorar a sua vida apenas na expectativa daquilo que você tem esperado. Você precisa amar a comunhão com o Senhor e o relacionamento com Ele, para ouvir as respostas, colocá-las em prática. E a primeira coisa, queridos, que nós precisamos entender para viver tudo isso é a nossa necessidade de praticar a humildade no aspecto celestial. Amém? E essa humildade tem a ver com o que esse versículo fala, se humilhar diante de Deus. Jesus, ele
confrontava as pessoas. Quando você olha para os evangelhos, você encontra um Jesus amoroso, um Jesus que não se nega em ajudar, em estar presente, mas ao mesmo tempo um Jesus que confrontava as pessoas com a verdade. Porque somente, queridos, alguém que não tem um coração humilde diante do Senhor vai se sentir ofendido com a verdade. A verdade, ela não tem que te ofender, ela tem que te libertar. A Bíblia fala sobre isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, ela não tem que ofender a nós. Ela tem que fazer o papel dela. A verdade do céu liberta. A verdade do céu apresenta um novo caminho. A verdade do céu nos apresenta os caminhos do Senhor. Isso deve ser o objetivo da nossa busca todos os dias. É por isso que precisamos, em primeiro lugar, entender a necessidade de caminhar em humildade diante do Senhor. Se humilhar diante da poderosa mão do Senhor. Para que Ele venha, queridos, não somente nos socorrer, mas responder ao nosso coração, nos trazer alguns direcionamentos que nós precisamos colocar em prática. Hoje é o dia de você reconhecer a sua dependência de Deus. Hoje é o dia de você deixar de colocar a sua esperança, sabe? A sua ansiedade aí nas pessoas, naquilo que você tem buscado no Senhor. E a segunda coisa que nós precisamos fazer para ouvir essa resposta divina, receber essa graça de ver tudo sendo transformado pelo Pai, é entender, queridos, o poder da oração. Devocional fala de uma vida de oração, de alguém que está disposto em ter um diálogo com Deus, porque oração é isso, queridos. Oração é diálogo, é conversa, é relacionamento. É a maneira pela qual nós nos comunicamos com Deus Todo-Poderoso, que também é o nosso Pai. É a maneira que nós desenvolvemos o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Amém? Então, uma vida de oração, oração sincera, com esse coração humilde e quebrantado diante de Deus, vai abrir muitas portas, vai revelar muitas respostas para o teu coração. É no ambiente de oração que Deus vai te dar direcionamentos, e também é lá que você vai se render a colocar tudo isso em prática. Amém? E aqui entra o terceiro ponto, que esse poder da oração, o ambiente de oração produz em nós, para ouvirmos as respostas divinas. É a busca constante, queridos, pela face de Deus. Cada vez que vier um pensamento, cada vez que vier uma inclinação aí dentro de você, em algo que tem gerado dúvida, insatisfação, em algo que quer te impulsionar a tomar alguma atitude que lá na sua consciência você sabe que não agrada ao coração de Deus. Você sabe que te afasta daquilo que é o projeto dele para a tua vida. Busque a face do Senhor. Nós precisamos, queridos, analisar o que significa dizer buscar a face de Deus. Ele é o Deus presente, Ele é o Deus Emanuel. Mas buscar a face, quando você está olhando para a face de outra pessoa, para o rosto de outra pessoa, e você olha nos olhos daquela pessoa, você começa ali a ter um diálogo de sinceridade. Quando você olha para alguém que ela não costuma falar olhando para os seus olhos, qual é a sensação que você sente? De insegurança, você não sente confiança naquela pessoa. Mas quando nós, queridos, buscamos a face de Deus, buscamos o olhar de Deus e colocamos também o nosso olhar, a nossa sinceridade diante dele, nós vamos ser abastecidos da graça do Senhor para rejeitar tantas coisas, sabe? Tantos posicionamentos, tantas decisões erradas. É nesse ambiente da busca da face de Deus que você vai ser fortalecido por Ele. Amém? Outro ponto importante antes da gente orar. Nós precisamos entender com tudo isso, queridos, só reforçando o que Deus já falou, que nós temos uma necessidade diária de mudar a nossa rota. A rota que te leva para longe do propósito, para longe da promessa. Toda a rota que te leva para longe do centro da vontade de Deus. E esse centro é uma vontade que é boa, que é perfeita e que é agradável. Faça perguntas. É muito fácil, queridos, a gente entender o que é vontade de Deus em todas as áreas. Faça perguntas. Aquilo que você vai fazer, aquilo que você vai escolher, como você tem vivido os seus dias, isso é para Deus algo bom, perfeito e agradável? Um exemplo simples.
no aspecto da nossa saúde física. Vou pegar esse aspecto aqui que veio no meu coração. A sua alimentação é boa, é perfeita, é agradável, ela vai produzir vida no seu corpo, ela tem produzido vigor em você, ela tem te auxiliado. Então faça perguntas simples. Amém? Os seus relacionamentos de amizades, eles estão te levando para o centro da vontade de Deus? Tem te dado conselhos que são bons, que são perfeitos na luz das Escrituras e que são agradáveis a Deus? Faça perguntas com tudo que envolve o teu dia. E entenda que nós temos uma necessidade de mudança. Eu tenho, você tem. Porque sempre que nós perguntamos algo ao Senhor e colocamos isso, queridos, à luz da palavra de Deus, vai vir um sinal do Espírito Santo no nosso coração de dizer: mude a rota aqui. E nós precisamos não somente ouvir essa resposta divina, mas nos render à voz de Deus. E queridos, quando nós nos rendemos às mudanças de rota que o Senhor coloca no nosso coração, nós começamos a experimentar do poder da resposta que vem do alto. Quando você muda a sua rota em coisas que Deus tem conversado com você, respostas para outra área da tua vida começam a acontecer, começam a se manifestar. Então entenda, Deus não está em silêncio. Nós é que estamos abafando a voz de Deus com tantas outras coisas, às vezes até com o nosso próprio orgulho. Mas eu creio que hoje, através desse devocional, eu falo isso com muito temor, consciente da presença de Deus através dessa mensagem. Hoje, através desse devocional, é o tempo de entender a necessidade de praticar um coração humilde e quebrantado na presença de Deus. É o tempo de parar de dizer que Deus não está falando, Deus está falando o tempo todo. É tempo de entender o poder, queridos, da oração, de buscar a face de Deus e, principalmente, é tempo de entender a nossa necessidade de mudar rotas e se render ao direcionamento de Deus. Quantas palavras ao longo da tua vida Deus já tem colocado aí no teu coração? Com certeza eu e você temos uma lista daquelas que nós nos rendemos e de outras que estamos caminhando em resistência, mas chegou o tempo de se render, queridos, à prática. Porque é dessa forma que nós experimentamos o poder da resposta do alto. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E queridos, antes da gente orar, Deus ele te diz hoje, a resposta está disponível para aqueles que se humilham, para aqueles que oram, para aqueles que buscam a minha face e se convertem, como diz esse versículo, dos seus maus caminhos. E que maus caminhos são esses, irmão? O Espírito Santo ele fala com o teu coração. A Bíblia diz que ele é a pessoa que expressa e fala conosco toda a verdade. Você não precisa perguntar a ninguém que maus caminhos são esses. Pergunta ao Espírito Santo. Pergunta se é bom, se é perfeito, se é agradável. Em tudo aquilo que você vai se posicionar. E como você tem encarado os seus dias, e ele vai te responder. Amém? Que esse seja um chamado hoje para a ação, para o ambiente da prática na nossa vida devocional, queridos. Deus ele não quer que a gente viva uma vida teórica cristã, mas uma vida prática, porque cristianismo é um estilo de vida daqueles que seguem a Jesus, não é uma religião. Amém? Vamos orar, fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pai amado, nós te rendemos graças, Senhor. Exaltamos a tua bondade e a tua fidelidade e reconhecemos, Pai, a tua palavra como a verdade absoluta sobre as nossas vidas, e nós queremos te agradecer por esse tempo devocional de hoje. Pai, nós queremos começar te pedindo perdão, porque muitas vezes abrimos a nossa boca para declarar que o Senhor está em silêncio. Isso não é verdade, Pai. A sua palavra está disponível, a presença do Espírito Santo está disponível. Somos nós, Senhor, que muitas vezes abafamos a sua voz, colocando outras coisas, outras prioridades, outro tipo de busca no lugar que é somente teu. Senhor, toma o teu lugar nas nossas vidas hoje. Volta, Jesus, para esse lugar do centro de todas as coisas. Nos ensina, Senhor, a desenvolver um coração humilde, quebrantado. Nós queremos nos humilhar, Senhor, na tua presença, entendendo que através desse posicionamento de coração, a nossa vida é transformada pela tua graça. Nos ensina, Espírito Santo, hoje a buscar a face de Deus todos os dias com sinceridade. Nos ensina, Espírito Santo, a amar uma vida de oração. Nós queremos, Pai, que o lugar da comunhão contigo não seja um lugar onde nós vamos apenas cumprir um ritual. Nós não queremos ritual, Senhor, para as nossas vidas. Nós queremos um relacionamento pessoal contigo.
Nós te pedimos hoje, nos conduza, Senhor, pelos caminhos da tua vontade e que as tuas respostas elas se manifestem conforme buscamos o teu rosto. Eu oro pela vida dos meus irmãos que chegaram aqui hoje, Pai, e eu creio que o propósito a qual essa palavra ela foi liberada vai se cumprir sobre a vida de cada um deles, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, faça a sua obra na vida de cada filho de Deus que chegou aqui hoje, aquilo que somente você pode fazer, que é nos convencer. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, Pai, por esse tempo devocional de hoje. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, queridos. Ele não está em silêncio. Ele está falando com você o tempo todo. Amém. E nós vamos entregar ao nosso Pai Celestial a nossa confissão de fé de hoje. Escreve assim comigo para o Senhor nos comentários. A partir de hoje, vou ouvir e praticar o que tenho escutado do Espírito Santo de Deus. Glória ao Senhor Jesus. Que essa confissão, queridos, ela realmente se torne um fruto na nossa jornada cristã, uma prática diária. Amém? Lembre-se que Deus, Ele conversou conosco, Ele não nos quer somente no ambiente da teoria, ela é importante, mas a teoria sem prática não traz os resultados que o cristianismo tem para a tua vida. Amém? Seja abençoado na prática dessa palavra e não esqueça de plantar essa semente na vida de outra pessoa hoje. Com certeza vai ser uma bênção na vida daqueles que acolherem com mansidão a palavra de Deus. Amém? Siga-me lá no Instagram, @ClaudiaRefrigério. Deixe o seu pedido de oração nos comentários, se hoje você deseja compartilhar algo conosco. Fica na paz do Senhor Jesus e com a permissão dele, nós nos encontramos aqui hoje à noite em nosso próximo momento de oração. Até lá!